Você sabia que muitas mulheres conseguem reduzir o inchaço em poucas semanas só com ajustes simples? Eu vou te contar a história da Maria, uma mulher, uma aluna de 47 anos. Maria sofria todos os dias com inchaço e a TPM intensa e o desconforto, dificuldades para dormir. Ela achava que isso era normal, comum após os 40 anos. Com alguns ajustes simples assim na rotina, como começar o dia com água morna e limão, incluir chá de hibisco à tarde, fazer exercícios linfáticos leves e incluir o magnésio antes de dormir. Aí tudo começou a mudar. Olha só, a Maria, em apenas 21 dias, reduziu medidas, voltou a dormir bem e ainda recuperou as energias. E você, está pronta para também desinchar e recuperar sua energia? Vem comigo no Desincha 40+.